amado Senhor, queremos Te louvar esta noite, Senhor. Amém. Bendizer o Teu santo e glorioso nome. Entregamos a Ti este momento, Senhor. Sê conosco, sê com o nosso irmão, Senhor, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Amém. Nós ser antecedido, por esse louvor que tem tudo a ver com o que nós, com o espírito, dessa carta aos Efésios, principalmente os primeiros versículos que nós falamos, que são sobre a exaltação a esse Deus da glória. E alguns irmãos mandaram uma mensagem perguntando quais leituras estavam sendo feitas. Nós estamos usando, depois os irmãos quiserem o PDF, nós estamos usando o Comentário aos Efésios do John Stott, que é um dos mais antigos. Estamos usando o Comentário aos Efésios do irmão Martin Lloyd Jones, também um dos mais antigos. Estamos usando o Comentário aos Efésios do irmão William Barclay, também um dos mais antigos, irmão Stephen Call, do Comentário do irmão Calvino, e por último, aquela sequência Estudo Vida, dos irmãos da Árvore da Vida, volume 1, 2 e 3, são 3 livros sobre Efésios. Então, esses PDFs a gente depois, os irmãos quiserem, Amém. pode disponibilizar, para aqueles que quiserem aprofundar mais, alguma coisa. Nós devemos render graças, irmãos, ao Senhor Eterno, por tudo que Ele produziu, para nós, através do apóstolo Paulo, nessa carta. Nós ainda estamos, os irmãos, apenas relembrando aqui, para quem não viu o primeiro vídeo, não assistiu, ou não esteve aqui no primeiro domingo, nós ainda estamos hoje falando sobre a nova vida recebida em Cristo, que vai de Efésios capítulo 1, verso 1, a Efésios capítulo 2, verso 10. Vamos seguindo. O primeiro tópico, nós falamos, seria a divisão em 4 etapas. Necessariamente não quer dizer que faremos toda ela nesse momento, mas o caminho é esse aí. E nós começamos a ver o quanto Paulo ele foi feliz, digamos assim, no espírito nessa carta. Há muitas coisas que estão nessa carta que não estão em nenhum outro local. Nós vamos parar muito hoje, talvez fiquemos aí, na expressão de filhos de adoção. É uma expressão única, pelo menos não se tem outro local onde isso foi melhor abordado ou melhor destrinchado. E um dos sentimentos que Paulo tem nessa carta, transmitido pelo Espírito, é daquilo que nós recebemos como herança. E essa semana eu fiquei meditando essa palavra, herança. Porque de todos os irmãos que nós lermos, aqueles irmãos que tiveram mais carga do Espírito no assunto, uma das coisas que é sempre colocada é entendermos melhor a herança em Cristo. Muitos de nós conseguimos, eu acredito que sim, tocar em algumas verdades do nosso amado Paulo em Romanos. Muitos. Romanos apresenta para nós o homem caído, as suas imperfeições. E lendo um desses irmãos que a gente comentou aqui, ele fazia o seguinte comentário: nós nos apropriamos, e não há problema com isso, da queda, do pecado, do quanto somos errados, do quanto somos miseráveis, e fazemos muitas orações, Senhor, principalmente na Idade Média, se fazia muitas orações, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, sou miserável, sou um lazarento, sou
um leproso, nada mais me serve, a minha carne para nada presta. Isso tudo é verdade, tá? Não há nenhum erro nessas expressões em orações. Mas esse irmão dizia o seguinte, olhar para os Efésios: talvez nós nos apropriamos tanto disso, que esquecemos também de, na mesma medida, no mesmo vigor e com a mesma esperança, nos apropriar de que somos filhos. Filhos. Não, a gente vai tentar, pelo Espírito, espero que o Espírito consiga fazer isso, dar mais um passo nessa esfera. Não é que você se ache a partir de hoje ou eu, não. Essa introdução aqui não é para isso. É para que nós continuemos sim, como Isaías, ao ver o Senhor em um alto e sublime trono, perceber sua miséria, sua vergonha, seu pecado, mas não deixando de entender o que foi feito. A dificuldade da carta aos Efésios é que muitas vezes, diz esse irmão, apoiado por outros, nós não queremos muito nos apropriar do que Deus fez. Parece que nós teremos uma falsa glória, ou que a gente pode se achar alguma coisa, mas o Espírito também não é esse. O Espírito é compreender que nós fomos tirados do reino das trevas e colocados no reino do seu Filho. Porque essa carta, ela não perde tempo explicando quem nós éramos. Isso Paulo explicou lá atrás, o Espírito explicou. Essa carta, ela não vai perder tempo explicando, não, ela vai gastar a maior parte do tempo te apresentando o que foi feito e quem você é em Cristo. Mas o que o Senhor fez? Uma das palavras que domingo passado nós chamamos a atenção, porque chamou a minha atenção, foi a palavra natureza. Hoje será o filho de adoção, mas a palavra natureza, porque o que foi mudado em nós não foi somente a roupa ou o jeito de falar. O Senhor não fez uma pequena adaptação ou uma atualização no sistema. Ele mudou de fato a minha e a sua natureza. Aquela raiz que o irmão Walter muito bem alguns dias atrás aí colocou, e o Davi também, e o irmão Sandro também, nas cartas que falaram, aquela raiz, aquele produto, aquilo que era interior em nós, que gerava todos os frutos do pecado, que éramos acorrentados e presos a ele, não existe mais. Isso foi desfeito. Agora, o escritor e o Espírito em Efésios quer que nós percebamos que essa natureza mudada, ela agora nos deu outros frutos, outros caminhos. Mas tem uma palavra, vamos lá em Efésios capítulo 1, verso 4, nós vamos só terminar a parte B e ir para o verso 5. Nossas últimas falas no domingo passado foi sobre santidade, santo. E eu lembro que nós lemos lá o Moisés no deserto, e nós lemos alguns textos e falamos uma expressão que é: aonde Deus está, esse lugar é santo. Deus está em mim? Sim. Então é por isso que eu sou santo. Não há como não ser. Por quê? Porque o Senhor o é, e Ele está em mim, e nós estamos nele. E nós lemos Isaías 66, Atos 17, 1 Coríntios, versículo 4, vamos ler o versículo todo, e depois a gente começa a partir da parte B. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Calvino, ele disse no livro o seguinte: eu queria atentar para esta palavra para você entender o que foi feito
e se apropriar mais ainda do amor de Deus. A expressão é: nos escolheu para sermos. Não éramos. Aquilo que nós falamos, né, que o Senhor nos amou quando nós o odiávamos, que Ele nos quis quando nós o não queríamos, Ele nos elegeu para sermos santos. Então, pressupõe na própria frase que ninguém era, mas Ele elegeu para que isso fosse feito, nos tornasse santos nele. E nós lemos, eu queria voltar aqui, abre 1 Pedro, para nós fecharmos essa primeira parte aqui, 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, diz o seguinte: mas vós, eu sei que você já leu esse texto, mas eu queria antes de ler, que você entendesse que ele ainda está dentro do contexto que nós falamos, que santidade pressupõe ser diferente, exclusivo, separado. Pedro, com essa temática, ele diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O aspecto da santidade para que e nós vamos já tocar no aspecto de Israel, é para que as pessoas olhem para mim e para você e percebam separação, exclusividade. Existem pessoas que estão com medo de relacionar o cristianismo à palavra exclusividade. Por quê? Porque há um ataque a algumas palavras que nós usamos. Há um ataque na escola, há um ataque na mídia. Qual? Palavras como verdade, exclusivo, Deus único, propriedade, não há outro Deus além do nosso. Essas palavras não pegam bem hoje, não são bem queridas pelas pessoas, só que elas denotam exatamente quem Deus é e o que Ele quer que nós sejamos: diferentes, exclusivos. Não há outro Deus além do nosso. Não tenha medo de dizer isso, porque não há. Não há outro povo que tenha um Deus que se fez carne e habitou entre nós e morreu. Foi esse Senhor. Ah, mas isso hoje pode não pegar bem. Não vai pegar, porque nós fomos chamados para ser separados, exclusivos. Eu estava assistindo um podcast e eu vi que aquele amado pastor ficou com medo, porque ele não respondeu. E é um pastor que eu até admiro. O irmão no podcast olhou para ele, um outro lá que não é da religião, não é cristão, e disse assim: o Senhor afirma com todas as letras de que o seu Deus é maior e melhor do que o das outras religiões, e ele não teve coragem. Ele disse: pode ser, penso que seja, vamos analisar. Não, irmão, não é isso. Não fraquejemos. Nosso Senhor, não há outro Deus além dele. Amém. Somente Ele é Deus. Não há outro, por mais difícil que seja. Mas o versículo avança e eu quero que você volte para Efésios. Nós vamos fazer esse exercício aí algumas vezes. Efésios, ainda nesse mesmo versículo, nós temos a seguinte palavra, que nós não falamos, que é a palavra irrepreensíveis. Alguns irmãos que pregam e que falam, eles não colocam essa palavra no devido lugar. A questão no grego não é nunca vai errar, não erra. Irrepreensível é que nunca vai precisar ser repreendido. A primeira noção parece que é essa que vem em nossa mente. Não. Irrepreensível, primeiro é um processo que Ele vai fazer. E nós vamos responder, porque a coisa mais maravilhosa é quando a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então nem preciso ter esse trabalho. Vamos lá em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Para nós não criarmos nada e a Bíblia mesma se apresentar nesse texto. O que seria esse irrepreensível? A ideia do original é sem nenhuma mistura, sem mácula. Vamos lá.
versículo 26 do capítulo 5. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa alguma, mas santa e irrepreensível. Irmãos, pode parecer exagero, mas não é. Ser irrepreensível é a palavra que vai atingir isso em você. É a lavagem pela palavra. Não há outra, não há os louvores, os cânticos, a comunhão, tudo isso é maravilhoso. Mas isso que está em Efésios capítulo 1, verso 4, essa obra gloriosa que o Espírito Santo vai fazer, essa obra de nos tornar santos, porque estamos nele, para estarmos diante dele irrepreensíveis, sem mácula, sem ruga, sem problemas, sem nenhuma coisa do passado, sem nenhuma esfera do mundo, sem estar em Adão. Paulo, no capítulo 5, vai explicar que isso só é feito pela lavagem da palavra. Eu louvo a Deus pelos momentos que nós temos tido com a palavra. Fiquei muito feliz quando tive esse dia na casa do Davi e vi tanta gente sair lá de dentro, ouvindo a palavra. Ainda crianças, jovens, adolescentes. Não há outro caminho para nós, senão a palavra. Não se deixe enfadar da palavra. Se tivermos reuniões, irmãs, a palavra vá. Irmão, a palavra esteja. Grupo caseiro, palavra vá. Se você e eu nos enfadarmos a palavra, não temos como nos apresentar ao Senhor sem mácula, sem ruga. Precisamos que ela nos lave, que ela nos limpe, que ela nos apresente. Quem é o Senhor? Quem somos nós? Isso vai nos limpando e nos deixando cada vez mais próximo dele. E aí o versículo se encerra dizendo: diante dele em amor. Em amor. Estarmos diante do Senhor em amor. Espero que aquilo que nos traz, tinha outros textos, falei sobre mácula, mas eu quero ir logo para o versículo 5. Mas para fecharmos esse versículo 4, há muitas situações que podem nos levar a vir para o reunir, para estar aqui. Há muita coisa que pode nos trazer aqui, problemas, dificuldades, amizades, compromisso humano, conformismo, não tem coisa melhor para fazer, e etc. Há muitas coisas humanas que podem nos trazer até aqui. Mas o que o Espírito Santo nessa carta quer nos colocar é que nós, por sermos gratos a Ele, pelo que cantamos aqui, pelo que lemos, pelo que entendemos do que Ele fez, que só começou no primeiro capítulo até agora, precisamos estar diante dele em amor, porque o amamos, pelo amor ao Senhor, devolver ao Senhor, amar ao Senhor com todo o nosso ser, louvar ao Senhor. O versículo 4 até o 14, o irmão John Stott sugere que é um grande cântico, e os irmãos que entendem de música, se puderem colocar uma letra aí para nós cantar, depois a melodia, fica à vontade. Aqui no final do ano a gente canta. Mas o John Stott até desafia no livro, dizendo que é uma grande melodia, versículo 4 ao 14. Por quê? É como se Paulo, a gente vê isso no final, ali no capítulo 8 de Romanos, a ideia no grego é que Paulo entra em êxtase. A ideia aqui no grego é muito parecida. Lá em Romanos, quando Paulo fala do pecado e tal, e quando ele chega na revelação de que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, Paulo entra em outra dimensão e percebe que fomos livres daquilo. Aqui, segundo os irmãos do grego, é muito parecido. Paulo vem falando do que ele fez, das maravilhas, de tudo que o Senhor fez por nós, das heranças, das bênçãos, está nas regiões celestiais.
E ele começa do 4 ao 14 mostrar quem Deus é. O quanto o Senhor é maravilhoso em tudo aquilo que faz. Versículo 5 em diante, que essa seria a primeira estrofe, talvez nós fiquemos por aqui um bom tempo no versículo 5. Nós queríamos colocar uma coisa para os irmãos. Do 4 ao 14, nós poderíamos chamar esse cântico de cântico da triunidade, ou cântico do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero colocar isso para você, porque muitos irmãos têm dificuldade de achar a trindade. Nós vimos ali a trindade do batismo de Jesus ali no Jordão, né? O Senhor falando, o Espírito Santo em forma de pomba, o Pai. Gênesis 1, versículo 1, Elohim, é uma palavra que já apresenta no plural que Deus é um ser trino, triuno. A melhor expressão não seria trino, mas triuno. Leia com calma em casa, que é algo que eu não vou fazer aqui hoje, do versículo 4 ao 14, e perceba o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Espírito Santo principalmente no 13 e no 14. E aí você vai perceber uma ordem que muitas vezes nós falamos e ela está bem organizada aqui. A frase é a seguinte: o Pai pensou, planejou, o Filho executou e o Espírito aplicou aquilo que foi acertado. Houve o irmão, houve uma grande reunião lá na eternidade passada. Vamos imaginar, não me disse a inferência teológica, mas não sabemos exatamente como foi. Mas houve essa grandiosa reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles definiram algo. Definiram que eu e você seríamos um com o Senhor. Amém? Irmãos, isso é tão grandioso que eu fiquei em casa a semana toda dizendo: Senhor, como eu vou explicar isso? Não tenho. Eu não tenho como explicar. E li um livro de um, e li o de outro, e ninguém consegue dizer nada, porque não dá. Mas o que é grandioso é entender nesses 10 ou 11 versículos esse plano eterno do Senhor. O quanto isso é maravilhoso. O quanto você nem existia ainda mais no plano eterno de Deus, isso já estava acontecendo. Isso já estava sendo feito. O Pai já tinha planejado. E no momento certo, que é chamado plenitude dos tempos, o Filho executou. E durante todos esses anos, e talvez mais ainda se o Senhor permitir, o Espírito Santo não está fazendo outra coisa, não está inventando nada, apenas aplicando o plano eterno de Deus. Irmãos, isso é muito organizado para ter sido o homem que fez. Não pode. Somente o Senhor. Somente o Senhor de toda a glória. Somente. Então, Efésios é uma realidade de passado, de presente e de futuro. Efésios é olhar o que ele fez lá atrás, o que ele está fazendo, mas também o que ele vai fazer. Efésios é uma mistura desses tempos. Por quê? Porque Deus é atemporal. Nós é que estamos aqui. Essa é uma das dificuldades. Eu lembro que em sala de aula, a gente, para pegar os alunos, a gente pergunta, quando começa a estudar a higiene, diz assim: qual foi a primeira coisa que Deus criou? Aí o pessoal, o céu, a terra, não sei o quê. Não, a primeira coisa que Deus criou foi o princípio. Foi o tempo. Imagina, Deus não tem tempo, é Kairos. Ele está fora de tudo isso. E Deus cria o início, e Deus cria uma história, e Ele já tem o fim. Ele está fora disso tudo. Então é difícil, porque nós somos muito pequenos nesse plano eterno. Nós estamos dentro desse tempo ainda de nasce, cresce, envelhece, morre. Mas o Senhor não. O Senhor não. O Senhor olha para o Júnior, olha para o Walter, olha para as irmãs, olha para mim e já sabe o final da história. Amém? E é isso que o Senhor quer nos mostrar em Efésios. Você precisa entender que o final da história é de glória. É com o Senhor. É lá, é isso que nos espera. Não é outra coisa, irmãos. Nós não podemos viver acanhados, cabisbaixos, como se o que nos esperasse fosse o inferno, ou fosse as trevas, ou outra. Não, o que nos espera é o Senhor. Nós somos livres.
Parece que às vezes nós vivemos como se uma grande doença ainda tivéssemos. Não temos mais. Como se carregássemos correntes e cansados e fadigados. Não temos essa corrente mais. Que o Senhor nos dê vida mesmo, irmãos. Que o Senhor nos liberte. Não que não vamos ter dia de muitas dores, teremos, mas que o Senhor nos faça olhar para isso. Há algo maior nos esperando, há algo grandioso nos aguardando. E nós falamos de bênçãos espirituais, de coisas que estão lá na glória com o Senhor. E eu queria ler com os irmãos o versículo 5, a primeira parte. Diz o seguinte, vamos ler o versículo todo, depois vamos fatiando devagar. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para em si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Eu fiz uma anotação minha e eu queria que você entendesse o quanto os degraus de Efésios é para cima. Perceba, uma das coisas que tem nesse versículo é que nós vamos primeiro entender que somos abençoados nas regiões celestiais, depois somos levados para os lugares celestes, depois Ele nos elegeu para a sua eterna glória, depois Ele nos faz estar diante dEle, e agora nos fez filhos por adoção. As coisas vão se fechando, as coisas vão nos mostrando quem nós somos, de que forma o Senhor nos ganhou. Isso é muito rico. Mas antes de eu avançar no versículo 5, deixa eu te dar, a primeira lá foi sobre a Trindade, para quando alguém te desafiar ou te perguntar sobre a Trindade, você ter esses 14 versículos. A outra que eu fiz questão de anotar é que algumas traduções não vem a palavra adoção. Essa tradução não é boa, espero que a sua tenha. Há uma razão de alguns terem tirado, achando que é a mesma coisa. E outras trocaram filhos por criança. Criança também não é uma boa tradução, não tem a ver com esse espírito da palavra. Então a tradução que colocaram criança e tiraram a palavra adoção, e nós vamos entender, se o Senhor permitir, por que essa palavra adoção precisa estar aí. Ela não é supérflua, ela não é algo que pode ser tirada e dizer que não vai mudar o texto. Olhando para o Antigo Testamento, eu queria que você percebesse uma coisa. Lá no Antigo Testamento nós vemos muito, a gente, para falar sobre santidade, fomos lá em Moisés. Domingo passado, quando saímos daqui, o Senhor usou uma irmã, conversou comigo e disse o seguinte: irmão, eu tenho ouvido uma palavra, e essa palavra fala sobre olhar para Efésios tem a ver com a terra prometida. E eu tinha percebido em outra leitura, mas quando cheguei em casa eu pensei, Senhor, com certeza, olhar para a palavra de Efésios tem a ver com desfrutar, o final, o desfrute. E o Senhor começou a me lembrar algumas coisas do Antigo Testamento que eu queria que você lembrasse aqui comigo. A primeira, depois você vai ver o vídeo, não precisa você correr para anotar. A primeira está em Gênesis 12, versículo 1 ao 3, quando Deus escolhe um povo para si. Assim como nós, só para vocês entenderem que o Senhor no Antigo Testamento plantou pistas daquilo que nós estudamos em Efésios. O Senhor escolheu um povo para si, e você vai pegar em alguns momentos o Senhor dizendo: Israel, tu és meu filho, meu único filho, meu primogênito. O Senhor escolheu, separou e o colocou lá. Em Êxodo capítulo 1, versículo 8, este povo agora fica escravizado. O povo escolhido, o povo que, como nós somos escolhidos quando? Antes da fundação do mundo. Mas passamos pelo momento de escravidão, assim como Israel passa. Êxodo capítulo 2, versículo 1 ao 2. Quem foi que nasceu? Moisés. E os irmãos lembram, quando nós estudamos a vida de Moisés, a mãe do Moisés e a família dele chama ele do libertador, daquele que vem para libertar, porque era essa a promessa. Da mesma forma nós,
O Senhor, quando veio a esse mundo, o que foi que disse o João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Avançando, irmãos, nós temos lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 32, o Senhor chamando Israel de meu filho. Temos em Êxodo, capítulo 13, versículo 16, o Senhor dizendo que tirou Israel do Egito e das mãos de Faraó, assim como nos tirou também. Em Êxodo 13, 21, o Senhor, aqui é muito importante, que é uma coisa que sempre nós colocamos. Os irmãos, quando estudam o Antigo Testamento, aprendem que o Êxodo, ou Números, Êxodo e Números, Memidbar, vida no deserto, é a nossa caminhada cristã. Não há muita diferença. Os altos e baixos, a proteção do Senhor, tudo isso está lá. Estudar Êxodo e Números é compreender que mesmo tendo sido tirado das mãos de Faraó, mesmo tendo recebido de Deus a herança, mesmo tendo sido batizado nas águas que o povo do deserto passou pelo Jordão, ainda assim na nossa caminhada teremos os nossos altos e baixos. E você avança um pouquinho nessa história e chega lá na Terra Prometida. Só que a Terra Prometida, eu coloquei aqui antes de nós entrarmos, que nós temos 4 tipos de grupos, temos 4 grupos que ainda estão entre nós nesse momento. Foi nisso que eu fiquei a semana pensando, relacionando com Efésios. Os irmãos que estudaram há pouco tempo o Pentateuco lembrarão. Nós temos pelo menos 4 grupos ali diante da Terra Prometida. O primeiro são aqueles que ficaram para trás. Efésios é aquilo que Deus tem para nós. Efésios é o desfrute das bênçãos espirituais do Senhor. Efésios, sim, é aquilo que o Senhor quer que nós entremos, desfrutemos, comamos e tenhamos o Senhor. Mas existe um grupo, assim quando houve lá no deserto, que não vai valorizar nada disso. Vai fechar os olhos e voltar para trás. Vai simplesmente, como nós falamos no GF agora essa semana, não reunir, não congregar, descreve tudo isso e vai morrer lá no deserto. Não era do Senhor, o Senhor vai acertar as contas com ele, não sabemos, mas não caminhou. Tem outro grupo que chega próximo da Terra Prometida, olha o desfrute que é, mas não entra porque prefere ficar aqui. Lembra que tem um grupo que diz assim: Moisés, nos permita ficar aqui. E Moisés diz assim: não, mas é para entrar. Ele: não, aqui está bom. Tem comida para o nosso gado, as casas são boas, as coisas são boas. Irmãos, e quando eu reli isso essa semana, eu fiquei dizendo: Senhor, muitos de nós, mesmo conhecendo Efésios, parece que se o Senhor chegasse hoje na reunião e dissesse assim: vamos agora, ou você quer esperar mais um pouquinho? Talvez algum de nós dissesse: deixa eu ter um filho, deixa eu terminar o curso, espera eu fazer um negócio aqui, eu tenho ainda que melhorar alguma coisa. Talvez algum de nós fizesse essa barbeira com o Senhor, mesmo tendo claro e tendo clareza do que o Senhor tem para nos dar. E tem um grupo que segue a Moisés e entra na Terra Prometida. Irmãos, nessa caminhada que nós estamos apresentando aqui em Efésios, nessa caminhada que foi colocada para nós não temos como ter outra escolha: ou nós entramos e desfrutamos, ou vamos viver a vida cristã de qualquer forma, sem nenhum tipo de desfrute. A herança que foi nos dada, há muito tempo atrás eu ouvia um testemunho do irmão falando sobre o quanto é bom receber uma herança. E ele dizia: irmão, eu não sei o que é receber herança, porque eu nunca recebi. Eu também nunca recebi. E eu fiquei pensando o quanto é interessante você saber que tem algo a ser dado a você, tem algo que foi preparado para você. No mundo físico, as pessoas, diz esse irmão, se alegram, se preparam,
muitas vezes se estapeiam por aquilo que foi deixado para eles, a herança que foi deixada. Nós temos essa herança maravilhosa, algo que está dado para nós, foi dado, está em nossa frente, basta que busquemos, basta que nos apropriemos. Só que muitos de nós vivemos e viveremos como se pobres fôssemos, como se nada disso tivesse sido nos dado. E aí aquele velho testemunho da senhorinha que tinha um quadro que foi deixado para ela com um cheque de milhões dentro, e o pessoal só descobre depois que a mulher morre, e ela morreu na pobreza, na miséria. E esse testemunho tem hora que é uma mulher, tem hora que é um homem, não sabe o que é, mas é alguém que morre e tinha um quadro que foi deixado para ela, e depois se descobre que esse quadro valia milhões, que ela poderia ter vendido e tido uma ótima vida aqui com o Senhor. A carta aos Efésios é parecido com esse testamento. É como se lêssemos um testamento para mim e para você. Olha, ficou isso aqui para você, isso aqui é seu, isso aqui é seu, e você ouve, às vezes até se alegra quando está na reunião, mas depois parece que esquece do que foi dito. Vamos ler aqui Efésios capítulo 1, voltando para o versículo 5, capítulo 1, versículo 5. E nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo. Uma das coisas que foi dita ainda na Idade Média era que eleger e predestinar seria a mesma coisa. E eu queria que você entendesse aqui. O primeiro versículo diz que ele nos elegeu, depois nos predestinou. É o mesmo? Não. Vamos lá. Eleger tem a ver com marcar antes. Eleger tem a ver com ele nos marcou antes, muito antes. Ele nos deu uma marca, ele nos selou, ele disse que nós somos dele. A ideia é marca mesmo, sabe? Como era marcado um escravo ou alguém. Ele nos marcou. Predestinar tem a ver com marcar. Eleger não. Eleger tem a ver com o método que ele fez isso. Então, predestinar tem a ver com marcar, eleger tem a ver com o método. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2, só para nós entendermos melhor. Eleger e predestinar. Predestinar é marcar antes, ou marcar de antemão. Eleger é o método usado para fazer essa marcação. 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2 diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos. Versículo 2: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Romanos 8, 29 e 30. Romanos 8, depois de 1 Pedro, você vai lá para Romanos 8, verso 29 e verso 30. Romanos 8, verso 29 e verso 30, diz o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Irmãos, predestinar, nos marcar antes, elegeu o modo que ele fez essa escolha de nos levar até ele. Os irmãos sérios que falam sobre esse assunto não tem problema de falar sobre segurança de salvação. Está muito claro, não tem como fugir disso. O problema é que durante a vida da igreja, durante tantas teologias misturadas,
começou a se criar uma ideia de que falar em predestinar, escolher antes, elegeu primeiro, marcou e etc., tem a ver com dar uma liberdade para você ser o que você quiser. E aí tem uma palavra do John Stott que é muito interessante, como o John Stott diz: eu entendo as pessoas que não querem compreender a eleição e a predestinação, falando que isso vai gerar uma liberdade excessiva. Eu entendo. Mas não é correto tomar esse caminho. Por quê? Porque a Bíblia nunca fala sobre isso sem falar de responsabilidade do filho. É aí onde está. O problema é você apenas abrir um parêntese em uma assembleia ou em um grupo e dizer que é assim mesmo e você está eleito, foi chamado, foi escolhido, só que em nenhum dos versículos ou capítulos que esse assunto é colocado, ele deixa de colocar a santidade, a santificação e a questão da prioridade e do preservar do filho, de quem é. Isso não tem a ver com ele perder ou não perder a salvação. Isso tem a ver com a conduta que ele precisa ter diante da posição que lhe foi dada. Por isso que Paulo, Pedro e os outros que citam esse assunto, eles fazem questão de colocar: sobre isso seremos ou estaremos diante do Senhor ainda. Vamos ler aqui Êxodo, por favor. Êxodo 15, versículo 1 ao 3. Êxodo 15, versículo 1 ao 3. Êxodo 15. Gênesis, Êxodo 15, verso 1 ao 3. Pronto. Achamos. Êxodo 15, verso 1 ao 3. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e seus cavaleiros. O Senhor é minha força, e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso eu o exaltarei. O Senhor é o homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Esse texto está para nós entendermos que nessa escolha do Senhor, em tudo isso que o Senhor fez por nós, em toda essa eleição, em toda essa predestinação, um certo irmão colocou dizendo que de Gênesis até a ressurreição do Senhor, o que é que o Senhor está fazendo? Está dando passos de encontro à humanidade, ao homem caído. Desde Gênesis, desde a promessa, o que é que o Senhor vem fazendo? Vem dando passos. Lá atrás ele conversou, construiu tendas, fez templos, conversou através dos profetas, falou através dos sacerdotes, usou juízes, apareceu em teofanias. Mas o que é que Deus está fazendo no Antigo Testamento, no plano eterno? Dando passos àquilo que é o seu objetivo. Qual é o seu grande objetivo? Que nós sejamos seus filhos. Nós falamos sempre, e é verdade, que o que Ele quer é uma grande família, de filhos parecidos com o seu filho, só que isso foi levando tempo, Ele dando passos diante ao homem. Aqui em Êxodo, quando diz, seremos ou construiremos para Ele uma habitação, nós juntamos com Pedro. Em Pedro, o que somos nós agora? Sua habitação. É em nós que Ele habita. Só que antes, Ele precisou nos tornar seus filhos. Lá atrás nós aprendemos que o Espírito Santo, ele vinha, usava as pessoas e voltava, não ficava nelas. Por quê? Porque o homem não era a habitação de Deus. O homem poderia até ser usado de alguma forma, mas não era a habitação de Deus.
O homem só foi ou só se tornou a habitação de Deus quando a sua natureza foi mudada. Versículo 4 de Efésios, vamos voltar para lá, para a gente dar uma olhada no versículo 4 de novo, que diz o seguinte, Efésios, capítulo 1, versículo 4, e ele nos predestinou como? Nos marcou bem antes de nós existirmos, ele nos marcou, para que fôssemos, ele nos predestinou para que fôssemos filhos de adoção. Irmãos, a palavra filho de adoção está aqui, e ela não está em outro local da Bíblia. A resposta mais breve que nós temos é que Paulo pega uma expressão romana que não era comum aos judeus, porque Paulo quer falar de algo um pouco mais elevado, e é por isso que essa palavra não pode deixar de estar nesse capítulo. Eu não sei como é o processo de adoção no Brasil. Irmão Walter, um dia quando estiver ministrando, se ele puder colocar, ele colocará para nós, com certeza entende muito mais do que nós. Eu também não fiz essa pesquisa. Não sei que direitos um filho adotivo tem no Brasil. Se é todo, se é parte, se é um pouquinho, até onde vai esse direito. Mas pesquisei a questão de Roma. Paulo usa a questão de Roma, porque em Roma eram lhe dados todos os direitos. Quando você estuda o povo grego e o povo romano, eles dão mais ênfase aos seus, como é hoje ainda. A gente estava vendo aí uma pessoa na mídia que precisava de um coração e ligado para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos a prioridade era, lá se vendia o órgão, mas a prioridade era para quem era americano, porque os países ainda têm essa prioridade com os seus. Em Roma não era diferente. Só que se alguém adotasse uma criança, essa criança teria os mesmos direitos do filho. O que Paulo quer colocar aqui, e o que eu vou falar, não é um irmão ou outro que disse, porque não havia necessidade de Paulo colocar a adoção. Já falou que nós somos eleitos, já falou sobre regeneração, já falou sobre o sangue, e por que tem que ter adoção? Adotivos, ou estamos nele? É para que nós entendamos que nós somos, ou fomos feitos, agora, da família de Deus. O irmão Martin Lloyd Jones chega a dizer que é muito importante que nós entendamos que nós não somos alguém que ele regenerou somente. Nós não somos indivíduos que ele pegou, regenerou e deu uma nova vida. Isso é maravilhoso, mas não é somente isso. O que Paulo quer nessa carta é que nós cheguemos mais profundo. É entender que nós não somos só alguém que ele regenerou. Não, ele nos colocou na família. Ele nos colocou nele. Ele fez um elo conosco inquebrável, irrevogável. Não há como desfazer isso. Não há como tirar o que foi feito. Não há como eu dizer um dia que Pablo não é meu filho, porque ele é. Não tem como não ser. E aqui no processo de adoção era a mesma coisa. Paulo está querendo dizer para aqueles homens que estão lendo a carta para nós, que nós precisamos compreender o nível que essa eleição e essa predestinação nos colocou. Ela nos fez sentar na mesa. Amém? Você não é um convidado na casa de Deus. Amém. O jeito romano, sim, é o mesmo jeito nosso. Amém. Pronto. Eu não volto, irmão, estou falando. É o seguinte: quando faz a adoção, é um direito pleno. Sim. Não há mais aquele chamado período de adaptação. Não tem. Porque você, antes da adoção, você tem um período de adaptação. Amém. Mas depois que você adota, é filho pleno. Amém. É igual. Amém. Irmão Walter, irmãos, os irmãos que estão vendo o vídeo, colocou aqui para nós que sim, aqui é o mesmo processo. No Brasil,
alguém adotado tem os mesmos direitos da família. É esse nível que Paulo quer que nós cheguemos. Não é somente, irmão, isso aí eu já sabia. Que bom, que ótimo que você já sabia. Pois a questão de Paulo colocar aqui é para que nós entendamos que isso é muito maior do que alguém que ele pegou e regenerou. Gálatas capítulo 4. Vamos aqui em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 1 até o 5. Gálatas capítulo 4, versículo 1 até o 5. Diz o seguinte: digo, pois, irmão, esse texto ficou tão mais claro para mim depois dessa pequena fala do irmão, essa questão da adoção. Eu já tinha passado por esse texto algumas vezes. O Davi, inclusive, quando compartilhou, nós lemos esse texto aqui, nosso irmão Davi também trazendo. Mas esse texto, dentro desse contexto de Efésios, de que nós somos filhos, e isso foi melhorado na expressão aqui de Paulo aos Gálatas. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, ou seja, quando não tínhamos, éramos donos, sabíamos, não. Quando nós éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus nos enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Amém? Até esse momento, não. Mas o Senhor nos fez entender que somos filhos. Filhos. Ele é nosso Pai. Abba, Pai. Isso, como nós falamos no primeiro domingo, para os judeus foi como uma bomba. Para os judeus isso era um absurdo, ainda é. Mas Paulo faz questão de dizer que nós fomos elevados a essa categoria. Há algo, Márcio, em você de Deus. Emmanuel, Deus conosco. Mas não somente isso, Deus conosco. Deus está em nós. E nós estamos nele. Irmãos, isso é suficiente. Entender que nós somos templo do Espírito Santo é muito grandioso. Entender que somos habitação de Deus é muito grandioso. Entender que somos regenerados também é. Mas não somente isso, nós somos filhos do Senhor. Filhos do Senhor. Éramos, diz a Bíblia, filhos da ira, mas não somos. Agora somos filhos de Deus. E perceba que o mundo, existe um texto que o Senhor coloca isso, e ele diz: o mundo não nos reconhece. Irmãos, quer ver alguém te odiar? Quer ver alguém não gostar de você? É você chegar para um ímpio e dizer que é filho de Deus. Aquilo dói no ouvido dele. Sabe, eu já vi ímpio parecendo. Aí teve um certo momento que a gente evangelizou um bom tempo. Tinha ímpio que eu percebia aquela cena das pessoas que queriam ali apedrejar o Estevão. As pessoas se segurando, sabe? E você dizer que é filho de Deus. Isso é tão grande que às vezes entre nós pode ser despercebido. Mas não pode. Nós somos filhos do Criador de toda a terra. De tudo isso que está aí. E nós temos por isso em Cristo a nossa relação precisa ser a mesma relação que, vamos ler aqui Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, por favor. Efésios 5, para nós ainda estarmos nesse texto. Efésios 5, capítulo 1 e 2. Por que esse texto é importante? Porque ao entendermos que somos filhos, nós temos que compreender que nós temos responsabilidades. Nosso Pai não é irresponsável.
o nosso relacionamento é muito próximo. Eu gosto desse texto porque, entenda, Paulo vem falando de tudo que nós temos, de toda a grandiosidade. E quantos filhos são irresponsáveis com a sua herança? Aí essa pesquisa eu fiz. O Brasil, segundo uma ou duas pesquisas, ele está entre a 15ª e a 20ª colocação, que já é muita coisa, entre os filhos que destroem a herança dos pais. Não dão continuidade. Ficam pobres. Não têm a mínima responsabilidade com aquilo que foi feito. E eu queria que eu e você entendesse hoje, nesse momento que nós estamos colocando aqui, que você é filho por adoção, que você está nele e ele está em você, que eu estou nele e ele está em mim, é que nós temos, isso precisa nos alegrar, sim, mas nos trazer responsabilidades. Há uma herança para tomarmos conta. Há um nome da família a zelar. Estamos zelando o nome da família? Esse nome, irmãos, já foi muito querido. Esse nome já foi suficiente para dar emprego a pessoas. Esse nome já foi suficiente para ter um testemunho maravilhoso aqui no Brasil e fora do Brasil. Só que esse nome e essa herança tem sido colocado lá embaixo. Quantos irmãos mais antigos da fé dão testemunho de coisas maravilhosas que eram feitas apenas por serem crentes? Essa semana eu vi um policial dizendo que quando ele começou a trabalhar na polícia, não se revistava crente, não se pegava a Bíblia de cristão, porque cristão é cristão. E eu lembro que a gente vinha para uma vigília aqui no Conjunto Palmeira, e quem andar ali para o lado do zoológico, tinha um beco ali do lado do zoológico, aquilo era só mato. E a gente vinha naquele beco para cá, para o Palmeira, para uma vigília, normalmente 2 ou 3 vezes da semana. E eu lembro que uma vez estava no meio do beco, lá no escuro mesmo, tinha acabado de se converter aquele grupo, e lá veio uma viatura, encostando. Parou a viatura, nós tudo morrendo de medo, recém saído do mundo, mais medo de viatura do que do diabo. Viatura parou, nós encostamos, o policial desceu, olhou, acendeu os faróis. O que é que vocês têm na mão? Tudo tremendo, levantou a Bíblia. Ele é tudo crente? É. Orem por mim, Deus abençoe. Vão na paz. E nós saímos tão alegres naquele dia. Olha como Cristo mudou a nossa vida. A polícia teria nos batido em outro momento. Irmãos, nós temos um nome a zelar. Amém? Não joguemos isso fora. É isso que Paulo quer nos mostrar, a grandiosidade de sermos filhos, mas sem deixar de nos dizer a necessidade de vivermos conforme isso. E aqui nós temos Efésios 5, verso 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e nos entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, como cheiro suave. Ei, somos filhos? Sim. Então temos que imitar ao Senhor. Temos que ser imitadores do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, é um dos textos que muitos irmãos correm dele, mas Paulo resolveu assumir esse texto. Muita coragem em Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Irmãos, quem é pai aqui sabe. Na maioria das vezes, por que você tem que dar um bom exemplo? Porque seus filhos vão te imitar. Quem é professor ou professora em sala de aula sabe
quem está em qualquer posição de liderança, gerência, sei lá o que for, eles vão te imitar. Você tem que estar lá, porque eles vão fazer o que você faz. Não adianta você dizer que tem que ser uma pessoa que desbrava, que não sei o que, se você não faz isso. Eu não conheço exemplo maior nas Escrituras, senão Jesus de Nazaré, nosso irmão mais velho. Nós precisamos olhar para Jesus e ser imitadores do Senhor. E Paulo disse: olhe, segue meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Irmãos, eu quero, em nome de Jesus, imitar o Davi, o Márcio, o irmão Walter, o Sâmio, o Sérgio, seja lá qual irmão que for, naquilo que Cristo deu a todos eles. Então sejamos firmes naquilo que Deus nos deu. Porque eu olho para você, você olha para mim, você olha para a irmã olha para a outra. Aquela irmã é firme em oração, outras serão também. Aquela irmã é firme, não perdeu uma reunião, outros serão também. Nós precisamos zelar o nome. Se todo mundo abrir mão de zelar, de imitar ao Senhor, o que sobra? O Senhor precisa de homens como Paulo. E Paulo talvez fosse pior do que muitos de nós que estamos aqui. Mas ele fez questão de buscar como filho ser imitador do Pai. É o mínimo que o Senhor... Eu sei que muitos de nós, irmãos, queríamos flutuar no Espírito, ganhar milhões de almas, pregar em estádio de futebol e não sei o que, ressuscitar mortos. Tudo isso é maravilhoso. Eu sei que muito... E não há nenhum problema em querer isso, não. Se o Senhor tiver isso a fazer pela sua vida, que o Senhor faça. Mas a base da igreja é imitar a Cristo. É isso. Nós temos que ter irmãos firmes, ser imitadores. Queria ler ainda 1 João, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Esse versículo que nós estamos lendo, ele fala de privilégio da adoção, mas também responsabilidade. 1 João, capítulo 3, versículo do 1 ao 3. Vamos ler o que o Senhor tem para nós nesse versículo. 1 João, capítulo 3, verso 1 ao 3. Diz o seguinte: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, santifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Lembrando o que o nosso amado irmão Walter falou aqui há poucos dias, e fazendo o link com todos os últimos compartilhares aqui nessa Assembleia. Somos de adoção, então temos que fazer e temos que ser firmes. E eu queria, amados, encerrar falando o seguinte. Queria que você abrisse. Na verdade, nós não vamos abrir o texto, para não demorarmos. Mas eu queria ler alguns pontos aqui para você. Quando nós falamos sobre adoção, e eu queria ficar exatamente nesse ponto, é que sermos dele é estarmos juntos, é porque nós estamos unidos a ele. É porque nós temos essa proximidade do Senhor. Só que tudo isso pode ser jogado fora. Tudo isso pode ficar só no campo teórico. E eu lembrei, eu queria hoje encerrar com essa parte. Eu lembrei do filho pródigo e fiz algumas anotações para mim e eu queria colocar para você. Filhos, por adoção, nós somos feitos. Imitadores de Deus devemos ser. Alguém pode até dizer assim: mas nós somos filhos
somos eleitos, fomos marcados, predestinados. Eu posso viver a vida que eu quiser, que não vai dar em nada. Talvez a carne, ou o próprio diabo, ou sei lá o que for, ou a sua mente, possa te fazer essa sugestão. Não, deixar de ser filho você não vai. Ir para o inferno, creio, se você conhece o Senhor mesmo, também lá não é mais teu lugar. Mas eu queria hoje, principalmente ontem e hoje, eu fiquei meditando no filho pródigo nessa posição. E fiquei pensando, Senhor, não é só um fato de ser perdido ou não ser perdido. O filho pródigo nunca deixou de ser filho. E o Senhor começou a falar comigo, e eu queria colocar para você algumas coisas que foi falado para mim. Algumas coisas nesse sentido. Olha, eu fui anotando. Nós nunca deixaremos de ser filho ao nos afastarmos do Pai. Nunca deixaremos de ser filho por não congregar, por pecar, por fazer aquilo que a nossa cabeça quer. Não. Isso não vai acontecer. Porém, olhando para a vida do filho pródigo, teremos uma vida miserável. Mas não somente isso, porque talvez você diga, mas eu conheço alguns que ainda podem viver ricos. E eu coloquei aqui, o filho pródigo, nós não sabemos o tempo, tá? Não tem como eu dizer quantos anos, ou meses, ou dias o filho pródigo ficou distante do pai. Isso é chute qualquer um que falar. Mas eu quero trazer para a nossa realidade. Sempre que pecamos, rejeitamos o Senhor, abrimos mão da herança, olhamos para a terra prometida e dizemos, não quero, vou ficar com isso aqui. Sempre que alguém diz assim, vem após mim, você diz, não vou. Sempre que alguém diz assim, olha, o caminho é esse, você diz, não dá para mim, vou ficar aqui mesmo. Você não vai deixar de ser filho. Mas eu anotei aqui algumas coisas para mim, para que eu lembre. Você vai perder os afagos do pai. Quantos dias o pai pode ter feito festas naquela casa e ele perdeu? Quantas pessoas deveriam estar aqui em reuniões ricas, mas não estão? Talvez você lembre de alguns. Se afastaram, foram embora. Então, se afastar do Senhor será prejuízo, sim. Não teremos o afago do Senhor. As festas e os seus presentes não serão dados a nós. O desfrute, porque uma coisa é você ter certeza da sua salvação. Uma coisa é você saber que isso não é tomado de você. Mas outra coisa é você perder o direito da herança. Não ter direito àquilo. Não porque você não tivesse, mas porque você abriu mão. Filho pródigo deve ter abriu mão dos aniversários dos pais, da festa, de quantas festas ele fez naquela fazenda, do afago, do amor, do carinho, do viver perto da família. Abriu mão de tudo isso por uma vida egoísta, egocêntrica e centrada nele mesmo. O egoísmo, o egocentrismo, a arrogância, a presunção, o isolamento, é tudo isso que o filho pródigo representa. E é tudo isso que pode tirar de nós as riquezas em Cristo. É tudo seu. Mas pode ser retirado de nós. Podemos não desfrutar de tudo aquilo que estava preparado para nós. Então que o Senhor possa ajustar-nos. E eu coloquei aqui algo que quem diz é o nosso irmão John Stott. E eu quero fechar com a palavra desse homem de Deus. Não basta conhecer o Pai e reconhecer que somos filhos adotivos, mas temos que reconhecer o seu amor e estarmos aos seus pés e com Ele convivermos. Não é só dizer que somos, não. Queremos estar junto dele, para dele desfrutarmos. Amém? A gente continua no versículo 5. Senhor, nós agradecemos a Ti por tudo que foi dito. Aquilo que foi dito diante de Ti, que o Senhor possa aplicar o coração.
ao meu, ao dos irmãos. É muito grandioso, Senhor, o que o Senhor tem para nós, mas que o Senhor possa nos fazer entender um pouco mais da profundidade das riquezas em Cristo. Nos ajude a conhecer e a nos apropriar delas. Em nome de Jesus, amém. Graças ao Senhor.